Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que você vai vir. Estamos aqui hoje, né, o pessoal do 01 Podcast, eu e o Fernando com uma convidada excepcional. Eu estava esperando esse dia há muito tempo, né? E Fernando, como você tá? Como é que foi de fim de ano? Boa noite. Foi bom, tirando o Coronga, Exatamente. né? Tirando o Coronga foi tudo bem. E você? O Coronga, né? O Coronga é 95%. Sheila, como é que você tá? Se apresente um pouquinho, né? Fale um pouquinho sobre você antes da gente começar, mas boa noite, bem-vinda ao 01 Podcast. Boa noite. Boa noite, meus algoritmos. Como é que vocês estão? Tá indo, né? A gente tá indo, né? Tá só 0 ultimamente, um tá foda. Ah, mas pelo menos tá foda. é 0, 1 passo, né? Indo, né? Tá só 0 ultimamente, um tá foda. Ah, mas pelo menos tá foda. é 0, 1 passo, né? É aquela piada, é só update sem o L. Exatamente, é tudo isso. Infelizmente é só update sem o L. Mas, assim, Sheila, se apresente, fale um pouquinho sobre você. O espaço é todo seu, a casa é toda sua nessa noite. É um C de casa, né? É um C de casa. Nossa, essa aí foi... Essa foi boa. E por que C de casa, né? Porque meu nome é Sheila, Sheila com C. C. Então, tudo que remete a termos que iniciam aí com a letra C, pode dizer que sou eu, inclusive os xingamentos, tá? Exatamente. C Sharp. Não, pai, Exatamente. C Sharp não é xingamento, não. É até um jeito de falar um xingamento, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Exatamente. Não pode, o horário não permite. Não permite. Nenhum horário, né? Exato. Mas vamos lá, meu nome é Sheila, né? E como eu disse, é com C, então é diferente porque eu sou uma pessoa diferente. Eu acho que todo mundo tem que ser diferente mesmo, né? E assim, a minha trajetória é um pouco complexa, é diversa, né? E aí envolve tipo, um conjunto de conhecimentos específicos. Então, qual lado vocês querem saber? O profissional, o acadêmico ou o pessoal? Primeiro, eu não sei... Os três. De fato eu ia falar os três, mas primeiro o pessoal, né? Fala pra gente, Sheila, quem é essa pessoa com esse espírito, com esse âmago de pessoa inovadora, de pessoa marqueteira, de pessoa que importa-se com o próximo, né? Conte pra gente quem é a Sheila um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Falar do pessoal é complicado, né? Mas é um desafio. Porra, né? Mas o que rola, né? Meu nome é Sheila com C, e aí eu sempre vou pensar em utilizar palavras que iniciam com essa letra. Por quê? A gente tem aí o C de criativa, que é quem eu sou. Então, eu sempre fui muito criativa, desde pequena, sempre criativa. E ser criativo não é nenhum mérito, né? Porque todos nós somos, independente do nível. E também, assim, eu gosto muito de estar perto dos amigos e longe deles ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sempre gosto a Sheila, ela tem uma perspectiva muito analítica. Então eu tô junto com os meus amigos, mas o Neymar sabe disso. Muito bem. Mas eu não tô com os meus amigos especificamente interagindo ali naquela amizade, assim, sabe? Naquele diálogo e tal. Eu sempre tô analisando comportamentos. Então, assim, não que eu seja diálogo e tal. Eu sempre tô analisando comportamentos. Então, assim, não que eu seja psicóloga, psicanalista, nem nada não, né? Exatamente por eu não ter a formação que eu tenho essa possibilidade, né? De ter esses pontos chaves, vamos dizer assim, porque isso me caracteriza como a sempre observadora, né? Uhum. Então, nesse âmbito, assim, de tanto familiar quanto de amizade, eu sempre... sou a Sheila observadora, e que essa observação me permite criar, e dessa criação me permite, então, uma execução de determinadas atividades. E aí, que essa execução entra na perspectiva profissional e também na perspectiva acadêmica, né? Uhum. Então, eu tenho uma variedade aí, né, de caminhos que eu percorri no decorrer, acho que todo mundo, né, percorre caminhos diferentes no decorrer da vida aí, e cações. Eu acho bem
É interessante para quem gosta, mas não é o meu caso, assim, né? Uhum. Eu gosto de conhecimentos específicos, porém juntos. Se é que me entende, sabe? Sim. Então, assim... Dá pra unir várias coisas. Exato. Porque a gente é assim, né? Então não tem sentido a gente querer seguir uma linha só e querer falar de uma coisa só, querer estudar uma coisa só, se de repente você está ignorando outras que são possíveis de você estar alinhado, né? Então é o meu caso, eu gosto muito de seguir esse trajeto de permear, né, por N conhecimentos. Então eu sou muito curiosa, né? Então essa curiosidade é que permite a gente desenvolver aí algumas competências, né, algumas habilidades que causam a gente, assim, essa interpretação de mundo, interpretação pessoal, enfim. Sheila. Então, do âmbito... conclua. Pessoal é esse. Sheila. Então, do âmbito... Conclua. Pessoal é esse. Conclua. Que eu tenho uma pergunta sobre todo esse âmago que você já nos introduziu. Diga. Me fala um momento que você descobriu, assim, a sua criatividade, porque, igual você disse, eu concordo bastante com isso, né? Nós somos criativos, mas a criatividade é sine qua non para cada um. Então, não tenho como ter a criatividade da mesma forma que você. A gente pode ter a mesma linha, mas não a mesma forma. E me fala, assim, um momento que você fala que você descobriu essa criatividade sua, que ela floresceu ali, que foi aquela virada para você. Me conta um pouquinho desse dia aí, ou desse momento. Na verdade... A chave, né? A famosa chave, Essa chave, ela não foi percebida por mim diretamente, né? Mas veio, tipo assim, eu tinha aí os meus... Foi na pré-escola, né? Para quem nasceu aí com uma professora, inclusive, e essa professora sempre observava o que eu fazia e relatava isso para minha mãe. Então, eu lembro muito da minha mãe relatando isso para mim, sabe? Sim. Então, eu acredito que esse foi o primeiro momento, assim, em que eu pude perceber quem que é a Sheila nesse sentido de criatividade. E aí, o que eu estou citando, Sheila criativa? É o modo de como eu enxergo determinadas coisas e apresento soluções para aquilo, sem eu precisar, igual, por exemplo, né? Muita gente utiliza o termo, vamos sair da caixa, pense fora da caixa. Eu detesto esse termo. Porque a gente não vive numa caixa. Muito obrigado, Sheila. A gente concorda nesse ponto. É verdade. Também. Somos três. A gente não vive... É muito mais complexo. Exato, sabe? A gente não vive numa caixa. Não é simples assim, né? Então, desse ponto, os relatos, né, que a professora sempre apresentava para minha mãe eram essas soluções que os relatos, né, que a professora sempre apresentava para minha mãe eram essas soluções que eu trazia, sabe? Eram as... Por exemplo, uma cadeira estava virada de um jeito e um aluno não conseguia sentar. E, de repente, a Sheila pequenininha ia lá e colocava de um jeito que o aluno conseguia sentar, mas que não era uma cadeira normal, entende? Então, assim... Que doideira isso, velho. Não, sério mesmo, que doido. E tipo, era sempre diferente. Poxa, não tem cadeira? Senta no chão, sabe? Uma coisa assim, sabe? Não é algo coisa seu, padrão, né? Tipo assim, vinha, gente... exatamente, nasceu ali, puf, veio, né? Isso. Observava e saía, né? Exatamente. Ali, a solução. E aí, quando me dava liberdade, claro que eu iria usar, né? E aí, infelizmente, assim, teve vários momentos em que eu não tive essa liberdade e foi onde eu me bloqueei em alguns aspectos. Quais? Eu sempre falo, né? Eu sempre falo que ou então algum outro modo de um adulto perto de você não querer que você faça aquilo, acaba te limitando e esse limite ele vai tão para o seu inconsciente, vamos dizer assim, né? Que você acaba não fazendo mais aquilo, sabe? É como se fosse um trauma, mas não é um trauma. Então, um bloqueio que cria em você. Exatamente. Né? Automaticamente você não vai fazer aquilo por conta daquele trauma. Exato. E é complexo, né, isso, mas ao mesmo tempo é o que nos move, né? Além disso, Sheila, quem mais te move? Me conta. Eu adoro conversar com a Sheila, cara, você não tá entendendo. Ela é aquela pessoa... porque, não, sério, assim, daqui a pouco eu vou entrar na parte acadêmica da Sheila, eu participei um pouco desse período, né, a gente foi colega de turma, eu acho que eu lembro de você comentar isso comigo. Na época também,
Mas assim, a Sheila é aquela pessoa que eu tenho uma amizade que é como a minha e a sua, Fernando, assim, uma amizade que é como a minha e a sua, Fernando, assim, de muito tempo. Então eu... Conta pra ela quantos eu e você anos. deve se conhecer desde o pré, assim, desde a infância, lá atrás, na escola. Eu tô com 27, mais você ou tá com menos. 28, deve ter uns Isso, mais ou 25 menos. anos. Eu Uns achei que 25 vocês anos, iriam 24 falar anos. que vocês são amigos desde o parto. Mas Tá quase, doido. você acredita? Quase Você isso. acredita que Quase poderia isso. ter acontecido a gente nascer no mesmo hospital? Eu não sei. Talvez tenha sido, mas não sei. Mas eu e o Fernando... E a coincidência, a coincidência é que Exato. mesma escola, mesma turma, mesmo escolar, mesmo mesma primeiro coisa, emprego, muita coisa. e recentemente a mesma empresa que nós Exato. trabalhamos Então, juntos. assim, é Sensacional. aquela história, sabe, Fernanda? Eu acho que ela é aquela pessoa que você quer sentar com ela ali, você toma uma água, um café, né, um chá, uma cerveja, e você fica conversando com ela porque ela não para, a cabeça dela não para, e você acaba ganhando a criatividade que ela faz as coisas. É muito massa isso. Isso é muito bom. Isso é bom. É porque eu sou fã do quem divide multiplica, né? Então, quando há compartilhamento, há uma multiplicação que há uma divisão, né? Aliás, por sua vez, vai gerar multiplicação. Eu acho que é assim que funciona, né? O conhecimento. Quando ele é bom, né? Quando ele é ruim, ele tem ele é bom. só que subtrair. E às vezes não se subtrai, isso que é o problema. Exatamente. É aí que mora toda a raiz do problema, né? Ou não, né? Se a gente for falar disso, a gente vai passar muito. A gente vai entrar nas coisas que não pode entrar, e também não pode falar as coisas que não pode falar. Talvez o mundo não está preparado para essa conversa de 3 pessoas que estão tentando fazer com que o universo mude, mas vamos deixar isso para o próximo ponto. E, Sheila... O mundo não está preparado para essa conversa de 3 pessoas que estão tentando fazer com que o universo mude, mas vamos deixar isso para o próximo ponto. E, Sheila, Sim. Desse nosso tempo todo que a gente convive e tal, que a gente já participou de vários projetos juntos, eu sempre quis fazer essa pergunta e eu deixei para hoje. Olha só. Para ser gravado. Exatamente, né? tá aqui, ó, sendo recorded. Mas vamos lá. E tem um detalhe, tô gravado, no Spotify vai estar disponível. Piorou. Isso aí, o pessoal não pode esquecer de seguir a gente lá no Spotify, a nossa página. Mas voltando à pergunta, Sheila, quando você descobriu o seu amor pela área da educação de forma geral? Porque, como eu disse há pouco, eu convivi com você uma pequena parte da sua formação ali, a gente estudou junto um tempo também, e educacional, né? Esse seu desempenho que é extremamente alto pelo que eu te conheço. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi isso tudo, onde veio as suas escolhas de curso, né? Que dica que você daria também para quem está nos ouvindo? Então, esse lado agora acadêmico, né? Quando você pergunta de quando veio, é difícil a gente mensurar isso, sabe? De colocar data, período e cena que aconteceu, porque pode ter vindo antes. Mas eu vou pegar o exemplo o exemplo não, né? A realidade que aconteceu quando eu tive a virada de chave sobre a criatividade, né? Que eu falei que foi na pré-escola aí, né? Para quem é dos anos 90, né? Hoje chamada educação infantil, mas eu tive esses momentos, né, que eu falei, que eu citei o exemplo sobre a perspectiva da criatividade. Outros não conseguiam ter uma mesma visão espacial que eu, sabe? E dessa visão espacial, eu sempre quis perceber e talvez mostrar, né, também outras possibilidades de enxergar o mesmo objeto. E eu acredito que esse foi o momento, assim, vamos dizer, em que eu me percebi naturalmente falando, sabe? Não por... não, foi esse momento. Não, mas da naturalidade em si desse campo da educação. Porque trabalhar com educação é isso, né? É você possibilitar e entregar algumas ferramentas, né, para outra pessoa poder construir o próprio espaço dela e assim ela ter autonomia suficiente para construir outros tipos de conhecimento, né? Então eu sempre tive esse lado assim mais, vamos
vamos dizer assim, voltado para empatia, que é esse enxergar o outro tal como eu me enxergo assim no mundo e como eu quero compreender, sabe? E apresentar para essa pessoa as N possibilidades que ela pode construir, não as N possibilidades, tipo, as respostas que ela deve ter, mas as ferramentas para ela poder construir uma visão de mundo dela, sabe? Então, assim, eu entrei para a área do design gráfico, foi junto com a Imad, né, Imad? Lá em 1502, mais ou menos, né? Isso. Eu acho que foi um pouquinho antes, a gente estava com a Rainha Elizabeth, se não lembrando, a gente tirou até uma foto com ela. Verdade. A gente tem uma selfie dela, né? Isso lá na SOS? SOS virou futuramente, né? A gente tá falando dos primórdios da SOS ali, né? A nata da SOS Exatamente. foi a nossa era. Exato. Isso foi 2008 ou antes de 2008? Ali? Foi bem antes. Né? E esse período, assim, eu entrei para... Foi bem antes. Né? E esse período, assim, eu entrei para esse campo do design gráfico apenas por curiosidade, sabe? Porque, poxa, eu tinha ali várias áreas, né, de criação. E a única que até então eu conhecia, que eu tive proximidade, foi o design gráfico. E mesmo assim, foi por coincidência. Porque eu estava nesse período tentando entrar para a faculdade. Então eu fiz... Tentei entrar para o Cefet. Eu estava muito encantada, sabe, com a área de computação. Eu tentei entrar para engenharia de computação. Eita! Essa gosta de matemática. Eita! Tá vendo, né? Você tá doido? Eu tentei entrar. Porém, eu não fui aceita. Mas, enfim, segue a vida. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou para outro canto, né? Fui e tentei o ENG. Na UENG, eu lembro, gente, muito bem que eu tenho tudo isso para o UENG e eu estava muito naquele âmbito espacial mesmo, sabe? Eu queria fazer design de interiores, olha a ideia, né? Engenharia de computação para design de interiores, porque eu queria... Eu sempre enxergo conexões entre as áreas, sabe? Mesmo que elas não tenham ou tenham conexão, assim, de longe, mas eu sempre quero enxergar, porque eu sempre quis trabalhar nessa perspectiva da... Poxa, engenharia de computação, eu vou construir softwares. E se eu construir um software 3D, por exemplo, sabe? Porque na época eu não tinha acesso a essa informação, tal como a gente tem hoje, né? E aí eu pensei, poxa, eu vou entrar então para esse campo, né? Design de interiores, que vai trabalhar um lado mais criativo da arquitetura. Não é simples assim, né? Mas é esse o meu pensamento na época. A conexão entre uma coisa e outra. Os Exato. E aí, assim... E aí eu fui e fiz a inscrição, imprimi o negócio, eu tenho ele até hoje, que foi inscrito lá, design de... Fiz a inscrição, imprimi o negócio, eu tenho ele até hoje, que foi inscrito lá, design de interiores. Caraca. A UENG errou na minha... A UENG errou na hora de mandar para mim o local da prova. Nossa! E, por sua vez... não o local em si, mas eles erraram na digitação e quando me enviaram o local da prova, estava escrito que eu iria tentar para o curso de design gráfico. E eu não conhecia o termo design gráfico. Eu falei, poxa, o que é design gráfico? Fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu me interessei para a área e eu não desisti de fazer a prova. Eu fui lá, fiz a prova pelos cocos, porque eu não tinha estudado. Enfim, quando eu vi que ocorreu esse erro, eu já meio que desisti, porque eu já pensei, poxa, desorganização do caramba, né? Então não vou fazer isso aqui mais não. Você já pegou um trauma, né, do negócio. Exatamente. E aí eu fui vou tentar um curso aqui, né? Trabalhei, comecei a trabalhar, juntei um dinheiro, e aí eu fui fazendo ele sempre de modo mais implícito, assim, né? O Imad sabe disso. Eu só tenho... Você falou do termo design gráfico, engraçado que eu cheguei a passar pela mesma coisa. Porque o Imad vai lembrar bem, eu gostava muito de ilustração. Eu desenhava, eu adorava desenhar. Desenhava muito bem. E eu sempre falei que ia fazer desenho, ilustração, aí alguém, eu lembro que falou, faça designer gráfico. Mas gráfico? O que é? Na época, né? Criança, gráfico. Eu não liguei uma coisa pra outra, depois que eu fui ligar. Só que aí a gente descobre a informática, né? Aí você já viu. Aí acabou a vida. Mas eu tive esse pensamento. Insano, cara. Eu só tenho duas coisas pra dizer. O ENG
muito obrigado e também vocês erraram. Porque se vocês não tivessem feito isso, a Sheila talvez não estaria nesse âmbito hoje, com esse conhecimento verdade. todo. E vocês vacilaram porque vocês erraram a prova dela. Âmbito hoje, com esse conhecimento todo. E vocês vacilaram porque vocês erraram a prova dela. Poxa, vocês estão de sacanagem. Erraram o meu curso. Aí não, sacanagem. Poxa, o que tem a ver? Design de interior e design gráfico só tem em comum. Talvez a design, letra, né? G e I áreas... próxima. Nossa, eu imagino que o cara, quando vai organizar, ele tá pegando lá, peraí, design. Design é a mesma coisa? Tá, vamos pôr tudo junto, design. Era na datilografia ainda, máquinas, né? datilográficas. Tudo junto. Ah, meu pai do céu, essa galera nunca vai saber, né, Sheila? Essa juventude de hoje, o que é uma máquina datilográfica? Nunca vai saber. E se souber, não vai saber nem manusear. Vai deixar ela ali só como um instrumento. Exatamente, aquele teclado swipe matou a datilografia, que era legal, que você tinha que fazer. Eu tenho meu certificado até hoje da máquina de datilografia. Eu olho pra ele e falo assim, caraca, eu deixei 100 horas da minha vida nessa máquina, mano. Minha namorada tem uma que era do vô dela, se não me engano, o par dela. Aí você apertando as teclas. Eu vou te mandar a foto dela depois, ela tá lá na casa de baixo, lá que eu morava antes do meu pai. Eu vou te mandar a foto dela. Mas São raridades. Aí você vira pra uma pessoa bem mais nova, deixa eu te contar a história quando eu usava isso aqui. Senta aqui, meu sobrinho, por favor, deixa eu te contar uma história. Aí você começa a chorar. Que barulho na sua mente. Mas assim, Sheila, Sim. Agora um pouquinho da sua área profissional, porque é o seguinte, para quem não entendeu ainda, a Sheila literalmente ela passou por todos os calvários, tá? Não estou falando de forma negativa, viu, Sheila? Você sabe muito bem disso. Também que você falou isso, né? Uhum. É o C de calvário. Tá? Não estou falando de forma negativa, viu, Sheila? Você sabe muito bem disso. Também que você falou isso, né? Uhum. É o C de calvário. Eu nem quis dizer, deixei intrínseco, né, Sheila com C. Então, assim, pra quem não sabe, pessoal, a Sheila, ela tem inúmeros projetos, alguns deles, na verdade, eu cheguei a participar, né, cheguei a ficar bem próximo. E, assim, eu conheci a Sheila na época do curso, que a gente estudou junto. Eu não sabia da época do curso de design de interiores. Eu não me lembro, ao menos, da Sheila me contar dessa parte. Eu lembro. É raridade eu contar isso. E de repente ela me chama na rede social aí do tio Mark, né? Paga nós pra me falar o nome. E de repente ela me conta, eu vou fazer física. Naquele dia o meu mundo virou. Você tá doido. Você não tá entendendo, Fernando. A Sheila construiu todo o universo pra mim, entende? Aquela pessoa. Aí de repente ela chegou e fez assim. Puxou aquela pecinha que desmonta, aquele joguinho. Eu fui bem o Big Bang, ela, né? Desmontou tudo, cara. Eu falei, como assim você vai fazer física? Eu fiquei um pouco espantado no dia. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, de tudo que você já trabalhou, Sheila. O que acontece, né? Esse período em que eu estudei o design gráfico, eu realmente, assim, me aprofundei bastante, sabe? E foi tudo autônomo, assim, não fui em alguma instituição, tal, como eu queria, né, fazer um ensino superior e tal, isso é claro, tá dentro do meu objetivo, mas também tem que estar dentro do meu fôlego, né, mas desse âmbito todo foi sempre autônomo, né, sempre fui muito autodidata nesse sentido do design gráfico. Então eu sempre fui bolando coisas, assim, projetos e tal, e sempre projetos muito desse âmbito todo, foi sempre autônomo, né? Sempre fui muito autodidata nesse sentido do design gráfico. Então eu sempre fui bolando coisas, assim, projetos e tal, e sempre projetos muito pessoais, né? Não era nenhuma coisa assim divulgada para um público grande, poxa, vou fazer isso aqui, né? Igual a gente vê muito hoje em dia sendo reverberado essa perspectiva de projeto, né? Então, quando a gente está falando de projeto pessoal, assim, do meu ponto de vista aqui, né, da minha vida mesmo, eu falo de coisas que eu faço e que não necessariamente um grande público precisa ficar sabendo, né? Eu só faço porque eu gosto.
E aí, assim, eu entrei para esse âmbito, né, do design gráfico exatamente por causa da Weng, que errou, porque me fez conhecer esse lado. Ô, Weng, você tá manchada. E aí, desse ponto adiante, eu fui me envolvendo, mas eu não nomeava como educativo tal como eu nomeio hoje. Mas sempre foi muito natural eu querer ensinar sempre alguma coisa, porque eu estava aprendendo, então para mim era muito mais fácil eu conseguir desenvolver melhor ensinando alguém. Não por não saber, mas por saber, ter uma noção e ao divulgar ou compartilhar o conhecimento com outra pessoa, eu conseguia ter uma outra visão e conseguia construir outras coisas. Então esse sempre foi o meu sentido, assim, sabe? E aí, então, eu nesse sentido mais educativo, eu comecei a fazer o cursinho, né, o pré-vestibular, porque realmente era um objetivo meu, sempre foi entrar para a universidade. E então no próprio cursinho, eu comecei a ter uns insights, assim, sabe? Em especial nesse campo das ciências exatas. Era sempre traumático para muita gente. A matemática, professores sempre julgando a cognição alheia, sabe? E era algo que eu realmente não queria fazer. Então eu pensei assim, poxa, eu vou entrar e vou fazer a diferença, vocês vão ver. Tá vendo, cara? Que visionária. E aí eu quis entrar, sabe? E nesse sentido, eu fiz o cursinho, só que na metade eu pensei, eu quero entrar para engenharia de computação, eu quero, sabe? E aí... No meu primeiro ano de cursinho, foi o que eu fiz, eu tentei entrar para engenharia de computação na UFMG. Foi o meu primeiro vestibular na UFMG, inclusive, né, que tinha ainda a segunda etapa e tal, e eu não passei. Eu fiquei, tipo, 19º, mas fora da chamada, sabe? Então, eu vi que não iriam me chamar, então eu falei assim, vou continuar estudando aqui, né? A vida segue, eu não tenho que chorar e resmungar por isso. E aí eu continuei a estudar, continuei a ter outras perspectivas, amadurecendo, né, mais a ideia, e no meio do trajeto, desse novo trajeto, né, com o cursinho, eu resolvi entrar para física, licenciatura. Por quê? Por causa de uma conversa que eu tive com um dos professores, né, que eles falavam, poxa, falta mulher na física, falta pessoas mais criativas na física, e aí aquilo entrou em mim, eu falei, poxa, tá faltando gente criativa para criar, por exemplo, materiais, sabe, educativos mesmo, para poder conseguir compartilhar um conhecimento tão abstrato e tornar ele mais concreto, assim, mais simples de entender, fácil de digerir. Exato. E então eu optei pela entrada na física e passei. Só que assim, a realidade quando você está do lado de fora da universidade é uma coisa. Quando você entra é outra coisa. Principalmente a gente que vem de escola pública, que é pobre e vem de escola pública. Então, quando eu entrei, eu já tive o primeiro baque, né? Parecia que era uma coisa do divino falando assim, Cheira, isso aqui não é pra você, não. Cara, na primeira semana de aula, primeira semana de aula, aquela primeira semana de apresentação de calouros, enfim, depois de ter feito a matrícula, eu caí e eu tive a patela do meu joelho deslocada. Nossa! Então eu tive que ficar 15 a 20 dias em casa, eu não podia sair. Então, assim, sinal do mundo, né? Isso já é algo recorrente. Vamos dizer assim, é algo recorrente, né? Isso já aconteceu outras vezes, mas, poxa, tinha que ser na primeira semana de aula. Hoje, como sendo uma escolha falha, mas ao mesmo tempo não, porque a partir dessa escolha que eu sei o que eu sou hoje, né? O trajeto que eu segui hoje, enfim. Então, para mim, não é perda de tempo isso, né? Mas são construções que a gente vai fazendo. Então, assim, quando eu voltei, e aí foi meu primeiro dia de aula, literalmente, né? Depois de 15 dias de ter começado, eu tive que ir lá, levar atestado e tal. Nossa! Era prova. O bom que você já voltou querendo tirar a patela de novo do lugar.
Exatamente. Ou Pô, tranco você já era, já te dá aquele baque. Tem que sair entrega daqui. os documentos, vira assim pra corregedoria de aluno lá. Só o momento que eu vou virar minha patela de novo, viu? Próximo período eu tô aqui. Não é nem virada de chave, Exatamente. é virada de patela. É. Então, assim, eu tive esse baque, né? Era a semana de prova, logo no início do primeiro semestre. Então, você imagina, eu tive esse baque, né? Era a semana de prova, logo no início do primeiro semestre. Então, você imagina, não é trauma, mas você imagina o impacto que isso é, o choque cultural que isso tem, porque você já vem com uma visão de ensino médio, onde o professor já te dá tudo pronto, você não tem autonomia com muita coisa, e de repente você entra na universidade que quer que você seja autônomo, sabe? Quer que você seja o dono do seu próprio caminho, sem depender de muita coisa. Então foi o que aconteceu. E esse choque ele foi tão violento que eu tranquei o primeiro semestre, e a partir do segundo semestre, né, que eu tive que, entre aspas, né, começar tudo do zero, foi onde eu percebi que aquele caminho eu não tinha que seguir daquele jeito, eu tinha que seguir de uma forma mais lenta, né? Então eu passei a me matricular em disciplinas com uma carga horária não, né? Uma quantidade menor, para eu conseguir entender. Veio uma oportunidade de eu fazer uma bolsa, né? Tentar a bolsa de extensão, que é de um projeto lá também da universidade, no Espaço do Conhecimento UFMG. E aí eu falei, vou tentar, né? Aí eu tentei, e a vaga era exatamente para quem tinha conhecimento em design gráfico. E a vaga era especificamente para física. Como uma luva, Meu né? Deus, mano, que bizarro. Como é que pode isso? Ou seja, eu fico pensando, se eu tivesse construído tudo, passado tudo direitinho lá no primeiro semestre, eu não teria visto essa vaga, entende? Eu tava em outro mundo já. E aí, assim, eu fui para esse ramo, entrei no Espaço do Conhecimento UFMG, né, no Planetário. Para quem não conhece, né, fica ali em BH, fica na região ali da Praça da Liberdade, né, onde tem o Circuito Cultural Liberdade, Circuito Liberdade. E então eu entrei lá como bolsista da universidade para fazer mediação, onde o meu trabalho em específico, Sheila, né, por causa do currículo que eu tinha conhecimento em design gráfico, era ajudar na produção de materiais didáticos para o ensino de astronomia, para oficinas, né, de astronomia em específico. Então, foi onde eu iniciei o meu trabalho, esse projeto, né, lá nesse núcleo de astronomia, junto com o Leonardo e o professor Prado, que eu agradeço muito esses dois. E, assim, eles colaboraram tanto comigo que, assim, eles me deram uma liberdade que eu não tinha, sabe? Aquela questão do bloqueio que a gente falou no início. Eles retomaram essa perspectiva de você ter uma liberdade criativa a ponto de a gente conseguir criar tanta coisa ali que ali, naquele todo envolvimento, eu, de modo mais... Em um período de 1 ano. 1 ano depois que eu entrei no Espaço do Conhecimento UFMG, eu fui contratada. Eu subi de cargo, né? E aí eu fui contratada para ser planetarista. Nesse momento eu me torno a primeira planetarista mulher negra de Minas Gerais. Eu não vou falar do país... Eu não vou falar do país porque eu não conheço todos os planetários do Brasil, né? Mas eu cito Minas Gerais porque era o primeiro, né? Planetário de Minas, o outro ainda estava estava em construção, né? Que é o da PUC e o da Universidade de Juiz de Fora, enfim, não tinha. Então eu fui pioneira nesse âmbito, primeira mulher negra a atuar num planetário. Ensinando, entre aspas, né, porque não era ensinar, esse termo a gente não usava lá, a gente usava o termo compartilhar o conhecimento de astronomia, né, que é compartilhar o científico para o senso comum. Então era uma tradução de linguagem, né, que a gente ensinando, entre aspas, né, porque não era ensinar, esse termo a gente não usava lá, a gente usava o termo compartilhar o conhecimento de astronomia, né, que é compartilhar o científico para o senso comum. Então era uma tradução de linguagem, né, que a gente fazia lá, por meio de sessões de astronomia e também por oficinas de astronomia. Então, olha o trajeto, né, que eu segui na física, e de todo esse âmbito,
Perceba que em momento nenhum eu falei que eu tenho gosto pela educação e eu atuei em escola. Toda a minha atuação foi fora dela, porque a educação ela está fora da escola também, né? E aí, então, nesse momento em que eu entrei para o planetário, eu fiquei aí desde o período de bolsista, né? Até planetarista, eu fiquei aí atuando em torno aí de 6 anos. E desses 6 anos, né, eu saí, tive o desligamento do espaço, do conhecimento, e então eu comecei a pegar pesado no projeto pessoal que eu já tinha engavetado, mas que eu resolvi colocar ele à tona, e foi onde muita gente teve surpresas, tal como a imagem teve. Nunca vou esquecer desse dia que você me contou por alto, aí de repente eu liguei uma coisa com a outra, eu falei, o quê? Aquele mind-blowing. Surpresas positivas, né? Com certeza. Isso. E nesse período, assim, que eu estava na física, atuando lá como planetarista, aí foi o momento em que eu percebi que a física não era para mim mais, né? Não tinha mais espaço para mim. Então, eu resolvi atuar no âmbito da educação, onde que a educação ela é estudada de modo explícito e direto, na pedagogia. Então, eu entrei para o curso de pedagogia. Saí da física, entrei logo em seguida, né? Para pedagogia, e saí da física, entrei logo em seguida, né? Para pedagogia, e é onde eu estou quase formando esse ano. Fernando, olha que história. Não, sério, isso cara. Aí. De uma patela que virou a primeira planetarista negra que, tipo, chegou causando tudo. Mano, que história, velho. Sério. É por isso que eu tô te falando, se você tirar um dia pra conversar com a Sheila, assim, pra você ouvir, cara, você fala, meu Deus, velho, que insano, como é que foi isso? Imagina a cabeça da Sheila nesse processo. Eu não consigo ter uma ideia, assim, pequena de como é que foi isso tudo pra ela. Eu sabia, assim, bem sucintamente, porque ela me contava algumas coisas, a gente conversava e tal. Mas, assim, esses detalhes que a gente tá ouvindo hoje, que eu tô começando a linkar hoje com algumas coisas da época, eu falo, caraca, que insano que deve ter sido isso tudo pra ela. Foi normal, né? Você de naturalidade. Assim, e você falou uma coisa, essa questão de você, por exemplo, transformar aquilo pra uma pessoa de uma forma mais simples, né? Eu falo que aconteceu muito comigo na faculdade. Eu tive um professor famoso, o Alexandre Montanha, que dava aula pra gente, que o cara, assim, eu lembro que ele ministrou uma matéria de AED pra gente, Marte. Algoritmo de estrutura de dados. É uma matéria do demônio. Que, tipo, 95% da turma era reprovado na matéria. E passou pra esse cara, e na época eu falei, não, Montanha, essa matéria é muito difícil. Falou, cara, o problema da educação é que tem certas coisas que você tem que passar de um outro jeito. Não adianta eu pegar um livro de programação e folhear ele, que precisa que vai entrar na cabeça de um e não vai entrar na cabeça de outro. Então eu tenho que pegar isso e fazer com que no momento de educação, o termo certo não seria se simplificar. Vamos estudar aquilo com prazer e não falar, não, essa matéria. E eu lembro que ele tinha umas ferramentas para game o ensino, que ele ia passando os conceitos de programação, estrutura de dados, né? Pilha, fila, lista, que é mais a nossa área, né, imagem? Só que ele passava de uma maneira que eu virava e falava, nossa, como que eu não entendi isso antes? Sabe? E isso é importantíssimo na área da pedagogia e educação. Você ter a pessoa ali que ela vai saber muito, só que não adianta ela saber muito daquilo se ela não sabe passar aquilo para todos os perfis que estão na sala de aula. Porque ele vai poder ter um cara que vai bater o olho e o cara já vai entender, mas ele vai ter um outro cara que às vezes é um pouco mais tímido, que às vezes tem um pouco de dificuldade para assimilar tudo aquilo, e às vezes o cara é reprovado numa disciplina por conta do professor não saber moldar isso de uma forma adequada, e às vezes o cara perde o gosto do negócio. Não vou querer mais fazer isso não é para mim, sabe? Posso? Não vou querer mais fazer isso não é para mim, sabe? E a educação Sim. e a própria pedagogia, a forma de ensino impacta totalmente na vida dessas pessoas. Já vi muita gente, amigos nossos, Neymar. Às vezes o cara vira e fala, cansei, vou fazer outra coisa. Isso não é pra mim. Não vamos longe, não. Vamos pegar meu exemplo aqui, não só na universidade. A Sheila, pegando um ponto lá de trás, ela
levantou uma questão muito importante. O Fernando sabe que eu sempre tive problema com matemática na escola. Eu também. O Fernando conviveu muito comigo. Ele sabe que eu fui reprovado no 7º ano. Mas a minha reprovação não veio em matérias, assim, todas elas. A minha reprovação veio em matemática e acho que outra matéria que eu não lembro agora. Eu sei que o meu professor... Ele foi vacilão, Sheila. Ele foi vacilão. Claro que eu zoei, mas assim, demais. no ponto da matemática... Sim, ainda bem que você assumiu que você zoou. Todo mundo que zoava passou. Exatamente, o que foi zoar por último não passou, enfim. A minha professora... O bode expiatório. Bode expiatório foi ele. Exatamente. A minha professora de matemática, Sheila, ela não tinha esse cuidado. Então, assim, quando eu cheguei na minha faculdade, que eu passei pela PUC primeiro, e eu consegui bolsa, aí depois de um tempo eu tive que sair, né, porque apertou e tal... Eu fui entender muita coisa que eu não consegui estudar nos anos anteriores com ele, em questão de quê? De 2 meses, porque na PUC, o primeiro semestre é revisão do ensino fundamental e médio, né? Para você entrar dentro de algoritmos e estruturas de dados. E ele me explicou a matéria, eu tirava notas relativamente altas, e ele me falava... Não, Emardi, você foi bem, você deve ter ido bem na escola. E eu falei pra ele, não é bem assim. Porque minha professora, ela não sabia. Você foi bem, você deve ter ido bem na escola. E eu falei pra ele, não é bem assim. Porque minha professora, ela não sabia. O Fernando sabe muito bem, eu chorava na aula de matemática. Porque era bizarro. Era bizarro. Eu levantava pra fazer a pergunta à mão... Ela já me olhava com aquele olhar do predador, sabe? Do Alien versus Predador. Com a mira teleguiada de laser. Sei. E naquilo ali eu travava. Eu não conseguia. Você trava. Eu não conseguia. E até na faculdade isso acontece. E queria começar... Sim. Eu passei por isso. Muita gente... Eu passei por isso. É a questão da física. A física também tem muito isso. Quando eu estudava, as aulas, assim, era professor, chegava e falava, gente, isso aqui vocês aprenderam no ensino médio. E aí a gente pega a memória do ensino médio, aí vem um professor do ensino médio e falava assim, não, isso aqui vocês vão aprender lá na frente. Tipo, um jogo assim, de... Na nossa época ia passar mal e tal, mas os coleguinhas da sala riam de mim, me zoavam e tal, que eu chorava na aula dela. E com isso eu quero introduzir a minha primeira pergunta já da sua área, Sheila. Qual que é o impacto de não ter esse tipo de visão que você consegue quebrar aquela parte mais maçante da matéria para você replicar esse conteúdo na sua visão hoje de uma pedagoga, eu posso falar dessa forma, porque você já está concluindo, né? Vamos falar assim, então você já tem todo o know-how, olha só, todo o conhecimento necessário. Gastou para semana. Não, gastei tudo agora, já era. Mas assim, que você me diz? Você viu, né? O cheiro do resistor aqui. Sentiu, né? Não, já deu overflow aqui, meu filho. Já era. Travou tudo. Mas desde o primeiro período, né, até encerramento e pós-encerramento também. Isso tem até áreas muito específicas de mestrado e doutorado que estudam essas noções, esses impactos, né? E assim, não tem uma solução para isso, porque é individual, sabe? Não tem uma receita de bolo, olha, façam desse jeito. Por quê? A gente já começa pela formação daquele docente, né? A gente tem N faculdades que formam N professores de diferentes áreas do conhecimento. E a gente teria que, se a gente for analisar criticamente, né, e minimamente falando, a gente teria que estudar cada currículo de cada faculdade para ver como que está o andamento da formação docente daquele professor. Porque, por exemplo, ele pode ter estudado matemática, mas quem garante que ele era a matemática bacharel, e quem garante também que era matemática licenciatura? Porque matemática bacharel, houve períodos passados, né, que várias áreas aí do conhecimento, química, até a própria física, matemática, tinha engenheiros também, né, ainda tem engenheiros que podem dar aula de matemática e física, sabe? Então, assim, qual que é o currículo
de graduação, né, que forma esses docentes. Está formando docente, né, ou tem aquele profissional também que, igual eu falei, essa diferença de licenciatura para bacharel. Tem os profissionais de bacharel que não conseguem atuar na sua área e escolhe sempre a educação como segunda opção, apenas como verba. Então não encaram a sério. Então não tem como a gente dizer assim, olha, deveriam fazer isso, porque isso é utópico, né? A gente nunca vai conseguir chegar nesse patamar. Mas existe essa problemática, né? A formação desses... Porque isso é utópico, né? A gente nunca vai conseguir chegar nesse patamar. Mas existe essa problemática, né? A formação desses profissionais. Como é que está a formação desses profissionais? Qual que é a visão de mundo que a faculdade ajudou a construir a partir, né, de cada formação? É um histórico, então, né? Assim, então, tem todo um histórico, né? Sabe? Tem ali todo um passado encarregado disso. E a gente como aluno consegue perceber quando um educador ele tem o prazer de ser educador. E você consegue perceber quando o cara tá ali por tá. Eu tô aqui pra ganhar, pra complementar a renda. Quando o cara gosta daquilo, você vê um sorriso diferente. Quando eu tive uma situação brilho, que né? Eu presenciei de um professor também da faculdade, acho que era o Roberto, que um aluno não estava entendendo o if-else. Não sei se era o if-else ou se era um while. É um conceito de programação que a gente chama de se não. Em algoritmo. E não de outro jeito. E ele ficou naquilo meia hora com o cara. Falou, você vai sair daqui entendendo isso hoje. Quando o menino entendeu, esse cara sorriu de orelha a orelha, o brilho no olhar era diferente. Sabe, a felicidade do cara, do aluno ter entendido o negócio, sabe? E não simplesmente, o problema é seu. A gente vê que acontece. Então tem essa do cara que tem o prazer. Sim, e também entra também na perspectiva do comodismo, né? Às vezes tem aquele profissional que está atuando tanto tempo que ele meio que já consegue prever, entre aspas, o que o aluno quer e simplesmente lança a mão para outro profissional fazer. Tô aposentando mesmo, então vocês que se viram aí, enfim, sabe? Então por isso que eu falo que é sempre muito pessoal isso, sabe? E não tem solução, mas talvez? Tem formas de... sim. Mas tem formas de prevenir, sabe? Essas são, mas talvez? tem formas de... sim. Mas tem formas de prevenir, sabe? Essas determinadas ações. E como que se previne isso? Fazendo a parte de acordo com o currículo da universidade, né? Por exemplo, eu estudo na UFMG, Universidade Federal. E aí, da Universidade Federal, eu consigo ter acesso a outros currículos do mesmo curso de outras federais. E ali a gente consegue um comparativo, sabe? Poxa, onde que a UFMG ela entra, né, no curso de pedagogia, onde que ela consegue avançar e estar superior a outras, sabe? A gente consegue ter esse diferencial. E onde que está esse diferencial? Na própria formação, sabe? Formação crítica mesmo do indivíduo. Porque você pode... sabe, você pode jogar um monte de conteúdo na pessoa. Aprende história, aprende português, aprende química, aprende física, né? Na aula de educação física, aprende lá a jogar vôlei, aprende a jogar futebol. Mas e a visão de mundo? Onde que ela entra? Né? Então, pelo menos assim, aí é realmente contando vantagem mesmo do curso de pedagogia na UFMG, é desse modo que funciona, sabe? Tem as problemáticas, obviamente, né? Mas como tudo vai gerando, né? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai observando novos modos, né? De interpretar determinadas coisas, e aquelas coisas elas vão mudando com o tempo. Então, isso é natural. Então, existem as problemáticas e elas são naturais. Ela é natural de existir exatamente para a gente conseguir mudar. Mas dessa vantagem, assim, que eu digo do curso, é nessa visão de mundo. Eu, Sheila, quando eu entrei, isso antes da física, tá? Quando eu estava lá tentando o ENG, tentando ser FET, eu era uma pessoa, eu tinha uma visão de mundo. Depois que eu entrei para física, outra pessoa completamente diferente nessa perspectiva do estudo. Eu me tornei muito mais crítica de alguns determinados conceitos, de algumas determinadas ações e que eu vejo, né, enfim, várias ocorrências aí, que eu consigo atuar de uma maneira muito mais efetiva,
sabe? Não julgando, porque no curso a gente aprende a não ficar julgando determinadas ações e sim observando que aquilo ali é importante de ser realmente acontecer para ver o momento em que você pode atuar. Com certeza. Porque tem essa, né? Da gente observar de longe chegar, e a gente observar de perto. E dentro da sala de aula essa ocorrência. Sem contar que na sala Exatamente. de aula você tem também N situações, N alunos, N tipos de alunos, N vidas. N vidas, né? N culturas. Eu ia falar exatamente do aluno, isso, cara. O cara com, talvez igual minha mãe, trabalha em escola, N vidas. N vidas, né? N culturas. Eu ia falar exatamente do aluno, isso, cara. O cara com, talvez igual minha mãe, trabalha em escola com mocidade de inclusão, por exemplo, vê muito isso de perto. Então, você vê, às vezes, o aluno que tem uma deficiência, como que você põe aquele cara naquela realidade, porque, pelo menos na minha opinião, é um negócio bem difícil. Bem difícil. Eu acho que as escolas não estão preparadas ainda para isso. Eu falo pública, né? A particular, a gente sabe como é que funciona. Mas a pública, eu acredito que não tá tão porque muitas das vezes, talvez o profissional que atua com isso, ele não é o cara que é de pedagogia, tá? Talvez ele não se entrega para aquilo como deveria se entregar. Sim. Os que se entregam para aquilo são poucas pessoas que entendem como que é a realidade daquela pessoa, daquela forma dentro da sala de aula. Que é diferente, por exemplo. A gente vê muito isso, porém não são todas. A gente tem lá na Constituição a garantia de que todas as escolas devem ser públicas, gratuitas e de qualidade. Então a qualidade, ela nem foi fecundada ainda, vamos dizer assim. Sim. Tá em gestação, vamos dizer. Então, assim, você tem essa problemática da inclusão, mas entra naquilo que eu falei a respeito da formação do profissional para atuar nessa área. A única universidade que eu conheço que tem um curso específico voltado para educação inclusiva, ela fica acho que é na Unesp, se eu não me engano. Acho que é Unesp ou Unicamp. Fica em São Paulo, sabe? A única que é voltada exclusivamente, o curso, né? É chamado curso de pedagogia. É voltado exclusivamente para a área da inclusão, ou seja, o profissional sai de lá formado para atuar nas unidades em que as instituições de ensino têm, né? Tem as salas específicas de atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, assim, olha o nível em que a gente está. Fora as políticas públicas, né, que já não ajudam tanto. Então, a gente entraria numa outra discussão aqui, que essa discussão, em específico, ela é que vem trazendo toda essa problemática. A gente tem uma necessidade e não tem política pública que consiga abarcar essa necessidade, suprir, né, para que realmente seja de fato inclusiva. Pegando nessa sua... Exato. Eu adoro porque você consegue emendar tudo que eu tenho para falar e perguntar. Cara, vai tudo vai ficando seguindo, igual corrente, né? Vai rolando aqueles unions, sabe, Fernando, de tabela de banco? Sim. Select Inner Joy, Select Inner Joy, Select Inner Joy. Meu Deus. Aproveitando esses seus pontos, tentei fazer meu dever de casa, porque a gente tem que fazer o nosso dever de casa também, né? Eu estava lendo sobre a tecnologia, ela ser mais imersiva na educação em si, né, no processo pedagógico. Eu vi que daqui a um tempo isso vai demorar um pouco, óbvio, e vai demorar mais ainda para chegar aqui no Brasil do jeito que as coisas andam. Mas eu estava lendo que daqui a um tempo vão ter jogos para auxiliar a criança a desenvolver algumas áreas do cérebro. Por exemplo, o Minecraft, eu falo assim, dentro da sala de aula mesmo. Já tem? Então, menos mal, né? Já jogos caminhando. Educacionais, né? O Minecraft é muito usado nesse ponto. Eu também li que a Ásia, né, como sempre os asiáticos, eles pretendem fazer uma união, né, do meio de você ensinar e vai quebrar essa barreira geográfica. Então, daqui a uns anos, o seu professor de matemática pode ser um professor asiático que está passando para o computador te ensinar. E tem os famosos Big Data de Learning,
né? Que vão apontar onde o professor pode melhorar. E eu queria saber de você, Sheila, assim, dentro dessa conversão, né, essa convergência da tecnologia e educação, como é que você vê isso, né, na sua visão de pedagoga? Como é que é isso para você? Prós e contras, né? Como é que é? A gente tem várias interfaces aí, né? Você tem a interface positiva, né? Porque isso vai agregar muito valor em questão de conhecimento, né? Então você vai poder ter a possibilidade de aproximar culturas distintas, né? Entretanto, para poder aproximar, por exemplo, né, que você citou aí, um professor asiático atuar aqui no Brasil, né, dando aula, aproximar, por exemplo, né, que você citou aí, um professor asiático atuar aqui no Brasil, né, dando aula à distância. Então ele teria que saber a língua, né? Então entra essa questão do idioma. Então a gente no Brasil teria que estudar o inglês obrigatoriamente na escola e não o verbo to be, né? O inglês. Verbo to be foi boa. Mas o inglês o verbo to be. Mas não. E assim, a gente teria que, de fato, estudar inglês, tal como em outros países já tem isso, né? E aí, outros países que eu digo, por exemplo, Portugal, né? O próprio Japão, né? Você tem as aulas são bilíngue, né? Então, assim, a gente está muito longe ainda, sabe? De chegar. E aí, isso envolve também, igual eu falei, né? A questão das políticas públicas. Isso envolve diretamente o interesse do governo para poder atuar naquilo e fazer daquilo algo concreto, né? E o governo atual não vai contra, né? A ciência, quem dirá contra, né? Aliás, vai contra a ciência, quem dirá a favor da educação, né? Então, assim, a gente não consegue ainda ter uma previsão do modo de como isso funcionaria aqui no Brasil, tendo esse empecilho político, né? E também e esse empecilho também educacional, né? A educação brasileira, ela não está avançada. A gente pega como um exemplo, igual eu falei, né, da formação docente, um curso do governo que está passando até propagandas aí na TV, né, em vários meios de comunicação, que é a alfabetização com base na ciência. Sim. Não sei se já viram, né, o quando ABC. Eu vi aquilo, inclusive, eu ia te fazer uma pergunta em off outro dia aí, mas eu esqueci. Sei lá, está meio mal explicada essa história. Tá, e por quê? Porque aquela questão, né? O governo sempre vai aparentar uma visão. Nossa, isso aqui é extraordinário, isso aqui é excelente, né? Nossa, tem participação de vários outros países. Só que você vai pegar a proposta de fato, né? Com quais são as metodologias que eles estão usando, eles pegaram lá coisas dos Estados Unidos que eles usavam 10 anos atrás, sabe? Na alfabetização. Não é válido para eles. Tem um outro diferencial também, igual, por exemplo, né, eu adoro muito a linguista, né, que é a professora emérita lá da Faculdade de Letras da UFMG, que é a professora Magda Soares. Ela tem uma atuação muito forte nesse sentido da alfabetização mesmo, e ela pontua, né, vários outros linguistas aí também que são atuantes, né, nesse campo da educação, uma atuação muito forte nesse sentido da alfabetização mesmo, e ela pontua, né, vários outros linguistas aí também que são atuantes, né, nesse campo da educação, pontua a importância de você conhecer o seu idioma antes de aplicar a metodologia que funciona em outro país com um idioma diferente do seu, sabe? Sim. O português, ele tem uma ortografia, um tipo de ortografia que envolve um tipo de aprendizagem, que envolve, né, várias metodologias. E o inglês não, o finlandês também não, né? O português de Portugal é outra coisa. Então, assim, não adianta eu pegar uma metodologia que funciona lá na Finlândia e querer aplicar aqui no Brasil só para dizer que está usando o recurso da Finlândia. Porque não vai funcionar aqui no Brasil. Exatamente. Top do top. E se quando fala em alfabetização com base na ciência, não é a ciência dominar, mas sim em alfabetização com base na ciência, não é a ciência dominar,
mas sim pegar, por exemplo, o que funciona de aprendizagem para um determinado campo, né? Igual, por exemplo, a alfabetização. O que funciona para a alfabetização? É um método X. E aí vai aplicar isso aqui no Brasil, né? E, poxa, são evidências científicas. Tanto que se a gente for no site, tem a fala lá, né, do ministro da Educação falando, com base em evidências científicas. Não, tudo bem, você pode ter pesquisa que volte o olhar para, olha, esse método aqui é funcional, mas não é o método. São vários, a gente precisa de ter mais estudos e, assim, eu espero profundamente que seja algo que a gente possa criticar de modo positivo, sabe? Que a gente consiga adaptar determinadas ações para que a gente consiga evoluir. Mas a proposta em si, assim, o curso não é interessante, sabe? Vai muito contra o próprio idioma, assim, tá desvalorizando o português para aderir uma metodologia exemplo, acho que parece até exemplo, vou até voltar num negócio que o Imart sabe. Você lembra daquele livro de Python que você me deu? Lembro sim. Tá aqui na minha mão agora, aqui, de Python. E uma coisa que até te perguntar, Sheila, também. Por exemplo, em algumas ocasiões, eu sempre percebi que alguns materiais didáticos daqui do Brasil, principalmente na nossa área, eram muito, como eu posso dizer, sabe aquele negócio que você tem que ler 10 páginas para entender o negócio? Você vai entender uma coisinha, mas tem que ler muito complexo. E esse livro muito aqui, complexo, né? Sabe, na época da faculdade, eu nunca gostei de estudar por livro. Eu tinha que estudar alguma coisa, eu preferia pegar uma videoaula lá, como fazer isso, como fazer uma consulta tal, porque eu particularmente tirava mais proveito daquilo do que pegar 10 folhas e ficar lendo, eu ia ficar com sono, não ia tirar nada daquilo. E tem esse livro, chama Use the Heads, e se a gente pega esse livro, por exemplo, a didática dele é muito diferente. A forma com que ele mostra as coisas para você, com ilustração, com fluxograma, ele vai explicar um negócio, ele mostra de uma maneira que quando o aluno bate o olho, dizendo, na minha opinião, fica mais claro para ele as coisas. E você, como pedagoga, você acha que isso no nosso país, assim, eu pensei nisso agora, tá? Pode se implementar? Porque, pelo menos, a minha experiência como aluno, quando eu pego um livro de 400 páginas, eu não consigo tirar proveito daquilo como um livro padrão, aqueles livros de inglês, sabe? Americano, com ilustrações e tudo mais. E um outro detalhe, hoje em dia a gente, pelo menos com a pandemia, eu acredito que vai tudo mudar pro Udemy da vida, sabe? As pessoas estudarem de casa, fazerem cursos de casa, ter essa proatividade de correr atrás e fazer videoaulas, mudar pro Udemy da vida, sabe? As pessoas estudarem de casa, fazerem cursos de casa, ter essa proatividade de correr atrás e fazer videoaulas. Você acredita que futuramente, com o apoio da tecnologia, isso vai virar tendência? Em vez do cara ir lá na faculdade, estudar de casa, tudo virtual, 100%, né? É complexo, isso, né? Você fala a questão do EAD, né? De ter essa educação à distância. Primeiro a gente começa no seguinte, né? O EAD, ele é uma política, né? E tal como a gente tem aí a educação de estabelecimentos físicos, né? Que é escolar, por exemplo. Você tem lá várias, né, diretrizes. E EAD é uma política específica, uma modalidade, né? Dentro aí da educação. E o que traz no EAD? Ele traz muitos benefícios, claro, né? Porque, por exemplo, sabe? O EAD, ele funciona nesse sentido, quando a pessoa... Vamos pegar aí alguém da zona rural, que tem lá uma internet, né? Pegar aí aquelas internet de satélite, né? Que é o que tem. Tem acesso, mas na sua região não tem uma universidade do ponto de vista físico. O EAD ele é funcional para isso, sabe? Então, ele chega... A educação ela vai chegar a essas pessoas de modo que ela seja incluída, né, nessa formação de ensino superior, por exemplo. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista assim, do que a gente está vivenciando hoje, a gente está vivenciando a cultura do resumo, né? Então, tudo que a gente busca são sempre coisas muito pontuais e a gente tem a resposta de tudo muito pontual. Ou seja, né, a gente está formando a cultura do resumo e é o resumo de uma visão de outra pessoa que não me
que não me capacita para poder interpretar determinadas coisas. Então, isso não é conhecer algo, sabe? Isso não é educar, não é ensinar. Isso é transferir conhecimento, que existe essa diferença entre o compartilhar e o transferir, né? E aí entra diferente quando a gente vai falar da linguagem de humanas para a linguagem da computação. 0 e 1, humana não é. Uhum. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai falar em compartilhar, a gente está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um conhecimento aqui, eu vou montar estratégias de modo que você consiga compreender. Agora, quando a gente está falando em transferir, olha, eu tenho um conhecimento aqui, eu vou transferir ele para você aí, tá? Entenda como quiser, sabe? Então, é essa forma mais direta, não existe a construção. E o EAD, ele tem essa dificuldade. Eu não consigo avaliar a construção do aluno. E aí a gente pega como exemplos até a questão de caráter mesmo, de ter o diploma, né, que é a cultura. Vem uma outra cultura também, que é a do certificado. O mercado de trabalho está exigindo a formação, porém a pessoa formou em EAD. Ótimo. Só que a gente tem várias problemáticas aí, e entra nessa perspectiva do caráter, isso não é sendo generalista, né? Mas existem as pessoas que, infelizmente, paga para que outro garantir possa a fazer nota, né? Eu vou passar, eu vou ter o diploma. Garantir verba não, garantir o certificado. Exatamente. Então, eu não tenho como fazer isso. Agora, quando é físico, né? Aí a história é outra. Aí o professor está lá na sala de aula, consegue te acompanhar, entre aspas, né? Porque mesmo dentro da sala de aula há essa possibilidade, mas ela é muito mais difícil do que com o EAD. O EAD a gente tem acesso aí eu tenho lá o polo onde eu vou fazer a prova. Chega lá na hora da com o EAD. O EAD a gente tem acesso aí eu tenho lá o polo onde eu vou fazer a prova. Chega lá na hora da prova, existe a internet que te possibilita a resposta. Então você insere ali e não tem um verificador, por exemplo, sabe? E obviamente isso não é nenhum desmerecimento, que tem muitas, talvez eu não conheço, né, mas existem aí instituições que levam o EAD a sério, sabe? Que gostam ali de formar pessoas, enfim. Agora existe aquela que está na visão do lucro, né? Gastar com espaço físico, mas aí faça como quiser, né? Tranquilo, joga. Eu não vou te acompanhar, fica tranquilo. E essa questão do caráter é muito importante, que é até uma coisa que eu converso muito até com o Imard. Muitas das vezes você pode conhecer alguém, ou estudar com alguém, ou trabalhar com alguém, que às vezes a pessoa pode ser de conhecimento pessoa muito boa, mas o caráter às vezes é zero. Então, o que adianta você formar um futuro, você não vai conseguir acompanhar, você não vai conseguir tentar moldar ou melhorar aquilo, porque é complicado essa questão do caráter. Enviesamento, né? É que nem a gente estava conversando outro dia na imagem. É mais fácil mudar um algoritmo enviesado do que um ser humano. Ele sabe que eu falo isso muito com ele. Você pode melhorar a pessoa, ensinar, passar tudo para ela. Mas se uma vez o caráter dela é duvidoso, ela não muda. Pelo menos eu concluí com isso. Eu afirmo, não muda, é muito difícil mudar. Porque caráter é caráter. Você cria na sua criação, né, com seus pais, com todo mundo em volta de você, e você não muda. Ou é bom ou é ruim, na minha opinião. É 0 ou 1 nesses casos. Pelo menos na minha vivência. O Imad falou, né, sobre essa questão do ensino, né, de várias outras dimensões aí geográficas. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais, né? A gente não é ser virtual. A gente está vivenciando isso na pandemia. A gente sente falta de um coletivo estar junto, um abraço, um aperto de mão, né, da interação social. E quando a gente vai, por exemplo, pensar nessa perspectiva do EAD, que é você aprender estando ali em casa, no trabalho, né? Enfim, longe dessa socialização que é a instituição, aliás, né, que a instituição te proporciona para que você interaja com outras pessoas que vão formar na mesma área que você está perdendo muito, e isso vai acarretar em redução cada vez maior do seu processo cognitivo, né? A gente vê isso várias
evidências científicas aí muito bem com outras pessoas que vão formar na mesma área que você está perdendo muito, e isso vai acarretar em redução cada vez maior do seu processo cognitivo, né? A gente vê isso, várias evidências científicas aí muito bem consolidadas e concretizadas sobre a geração nova tá tendo QI menor do que o dos pais, sabe? A geração atual com QI menor do que o dos pais, e a tendência era sempre o QI maior, né? E geração futura com QI maior do que a geração anterior. E é o que a gente está percebendo nesse momento atual, é o contrário. Claro que, assim, a gente não pode botar a culpa só na tecnologia, existem vários outros fatores, né? A gente tem a questão da desigualdade social, né, que envolve aí as políticas de acesso, de inclusão de pessoas pobre, paupérrima, né, que a gente vai dizer assim, no mercado de trabalho, e essa pessoa ela não tem o que comer e dificuldade para aprendizagem também. Então, assim, olha o tanto de coisas, né, e de caminhos que a gente precisa permear antes de chegar a uma solução, alguma resposta, né? Não vou dizer assim, solução. Vai funcionar aqui, ela não é homogênea, não é uniforme, mas que a gente consiga pensar em possibilidades que não abarque tantos problemas, mas que sim a gente consiga resolver muitos problemas, né? O problema vai continuar sempre, né? Mas que a gente consiga resolver problemas dentro de um trajeto. E o que a gente está conseguindo observar são trajetos onde a problemática está sendo cada vez mais evidenciada, né? E isso é natural também ocorrer, né? A gente sempre pensa lá na árvore de problemas, né? Você tem um problema X, que é onde a gente vê, tipo, o topo da árvore, né? Ou a copa, né, da árvore. Tudo isso, assim, tem que ser muito bem estruturado para a gente pensar em alguma resposta, sabe? Isso, algum pensamento, assim, que possibilite um retorno de modo que o problema seja menor, né? Bicho, e não maior. Eu nem vou continuar, porque senão viu como é que eu trouxe problemas? 5 horas vai ficar 5 horas conversando. Mas, Sheila, assim, antes da gente encerrar, eu queria fazer a minha última pergunta, se você tiver alguma depois, tá, Fernando? Sinta-se à vontade. Uma frase, ou então um mini parágrafo que você leva consigo sempre, que você possa deixar a pessoa que vai ouvir depois, né, esse nosso tempinho juntos aqui. O que você gostaria de dizer, Sheila? Eu gosto muito do Neil deGrasse. Eu gosto muito do Neil deGrasse Tyson, né? Eu saí da física, mas a física não sai de mim. Foda, diga-se de passagem. Então eu tenho o livro dele, né? Que é Astrofísica para Leigos. E a primeira frase dele... Como eu queria ter ganhado Eu fiz até um pôster onde eu até sorteei lá no meu perfil do Instagram. Que frase é essa, né? O universo não tem que fazer sentido para você. Eu já escutei essa frase. Precisa fazer sentido para você. Exato. E ela entra em tudo que a gente discutiu aqui, né? Isso aqui é a visão de cada um, a gente foi compartilhando aqui, foi concordando, discordando, pensando, e vai gerar dúvidas, vai gerar outras reflexões. Exatamente, aquela história, né? E não tem que fazer sentido para ninguém. A gente que tem que fazer o sentido no mundo. Fazer a diferença. E fazer a diferença. A gente que tem que interpretar o mundo que a gente está, né? Para isso existe aí para isso existe a ciência. Em si, e quando a gente está falando de ciência, não é as ciências exatas. A filosófica, aquela que está no seu âmago. É o filosófico. Lá no seu fundinho. Exatamente. Mas assim, pessoal, lá no fundo. Para quem não conhece o trabalho da Sheila, eu deixo aqui o Instagram dela, é o @Sheila com C. Sheila, se você quiser divulgar algum outro meio seu de contato, fique à vontade pra gente poder encerrar. O arroba, qual é o arroba? É só esse. É o meu arroba. Sheila com C. O meu arroba no Instagram, Sheila com C. Pessoal, sério, sigam o Instagram da Sheila. Sério, não é porque eu sou amigo dela, não.
vocês vão ver um monte de besteira, porque o que ela Você faz vai ver não sim. tem nada naquela postagem. Mas, assim, agora falando sério, o trabalho da Sheila é impressionante. A forma com que ela lida com o trabalho dela, com os projetos dela, eu posso falar não só porque eu sou próximo, mas, assim, avaliando mesmo, é formidável. E eu queria te agradecer, Sheila, imensamente por você ter aceitado, né, o nosso convite. Era para ter rolado ano passado ainda, apesar de que eu acho que a gente está em dezembro de 2020, né? Vamos falar. Você acha que está em 2020 vamos falar ainda? Dessa forma. Eu acho que nós estamos em março de 2020 ainda. Antes... Não, você tá escrevendo. Você acha que quando a gente vai escrever a data, essa. A gente tá escrevendo 2021? Tá, pessoal, não. A verdade é essa. No e crua, não queríamos destruir o seu fim de semana, o seu dia de trabalho, né, a sua ida até o trabalho. Mas a verdade é que você tá em 2020, você tá vivendo uma Matrix. 2020. Tá, você tá na Matrix junto do Morpheus. O Morfeu ainda não te achou, não te ligou, não te deixou a escolha. Ele ainda não te deu a opção da pílula. Você ainda não viu Neo e companhia. Exatamente. Companhia Limitada. Trinity. É verdade. Muitíssimo obrigado mesmo, Sheila. O companhia. Eu ia falar que olha isso, a gente ainda não conhece a melhor definição para fechar. Né? E assim, Matrix e Companhia. Para quem não viu Matrix, para quem não viu, não vai entender. Matrix e Companhia. Você tem que ver Matrix para você entender. Somos pessoas muito cultas, ok? E uma observação. Matrix 4 tá vindo aí. Sai esse ano ou ano que vem? A pandemia adiou tudo, né? Os filmes que eu queria ver esse ano foi tudo e pra com o mesmo 2022. Keanu Reeves, então... Você sabe qual filme que eu queria ver esse ano? Eu sei disso, você é fã. Avengers. Assemble. Você é fã, enfim. Não esse, do outro lado do vinil. Não esse, do outro lado do vinil. Do outro lado. Com certeza, você é o lado ruim da força. Sheila, eu tento converter o Fernando, mas ainda não consegui. Absurdo! Eu gosto, mas eu queria ver o filme do Morcego de Gotham com o Robert como é que é o nome Pattinson. do carinha lá do filme? Não, mas o cara do filme lá, não lembro, que eu cara. não gosto. Esqueci agora. Edwards, é o Edwards. Com o cara do Crepúsculo, né? O Edward. Vai ser um filmaço. Com certeza. Vai ser um filmaço. Vamos esperar. Espero que não seja tal como Ben Affleck. o outro lá, meu né? Deus. Esse vai ser bom. Não, o Ben Affleck foi prejudicado. Tá. Mas Sheila, ele não aceita, não. Ele tem dor de cotovelo de Batman. Eu quero sair feliz do cinema. Não, o lixo Batman, mas o bosta. Fernando não aceita. BVS Forever, Martha All The Way, Forever. Ai. Versão estendida em Blu-ray. Versão estendida em Blu-ray. Tá bom. Pra você ver, Sheila, o nível dele de fanatismo. Blu-ray. Misericórdia. O que eu faço pra levar ele pra bacana. luz? Me explica, ele já tá nas trevas. Não sei, pode ter. Será que vai talvez. precisar ter 2 Blu-ray? São perguntas que só o mundo irá nos responder. Mas sim. duas Por isso que eu fitas, falei, Eu tô verdade. lembrando Vai aqui do responder, vai Titanic, né? que- Que vinha em 2 fitas. Verdade. Aí você falou um negócio, ó. Março tem a versão do Liga da Justiça que eu sempre te falei. 4 horas de filme, vai ser 4 Blu-ray. Você que vai assistir, eu não vou. 4 DVD. Eu não vou ficar 4 horas assistindo isso, não, nem em casa. Aí, rapaz. Isso aí vai tem dar que ver. uns 30 pendrives. Vai caber em quantos pendrives isso daí? Ainda mais só aqueles do AliExpress que você compra de 256 GB, vem 120 MB. 10 mega. Tá todo mundo. Enquanto Obrigado, enquanto Michel. essa pandemia não passa, gente, álcool em gel, máscara, né? Vamos evitar aglomeração. E Sheila, um beijão pra você. Muitíssimo obrigado Não por vão abrir para a nossa praia. agenda de 2021. Da marca Obrigada aí, Fernando. eu, Próximo né? que a gente Estou vai aí à chamar a Sheila pra falar disposição para outros de convites. problema, porque o negócio né? é falar de problema. Olha só, ou quem sabe aí, eu ó. construo Aí, meu ó. a próprio revelação sobre vocês, de um novo não sei. projeto da Sheila. Sheila Tá Cast. doido. CC. Então, nada. Uhum. Hoje eu recebi a indicação de Ok. um título, né? Bom. Provisório aí. É um pod Sheila. O Sheila pode.
O Sheila pode. Aí, ó, o dispositivo para ouvir o podcast da Sheila. Sheila pode. O Sheila pode. O Sheila pode. Aí, ó, o dispositivo para ouvir o podcast da Sheila. Sheila pode. Aí pode. Não, Sheila pode, é brasileiro, é nativo, é tupiniquim e vai vender mais. Entendeu? Quem sabe? Quem sabe, né? Como é que seria, hein? Sheila Fone. Cria um celular aí. Sheila Fone, Sheila pode. Que doideira, 2 dispositivos. Que coisa horrorosa, velho. Sheila. Nossa, patente Sheila, né? isso. Que equipamento é esse daí? A gente vai dar dinheiro pros outros se for isso mesmo. Já tem patente. Mas é meu nome, só. Meu nome já tá registrado. De fato, é a patente mesmo. Já tem patente. A menos que exclua meu CPF. Muito obrigado, Sheila. De novo mesmo, de verdade. É uma honra. Muito obrigado. Não encerra por aqui, né? Porque nada aqui fez sentido. A gente só vai dar um gatilho para poder pensar. Estará disponível no Spotify e no Anchor também. Exatamente. Exatamente. Só o 0 e 1. Vocês fazem. A gente só tá dando 0 e 1, né? Os outros 0 e 1 são vocês. Até.